A gente vai apresentar hoje Amores Letícia, capítulo 4. O Papa Francisco, então, ele fez uma encíclica em 2016 sobre o amor, a alegria do amor, e esse quarto capítulo é Amor no Matrimônio. É um capítulo bem extenso, então a gente dividiu em duas partes para poder ficar melhor, acomodar melhor a apresentação. Tá? Esse é um capítulo muito importante dessa encíclica, tanto que se recomenda começar a lê-la exatamente por ele, porque é dito assim até que seja uma obra de arte. Então, assim, para quem é namorado, quem é casado, vale a pena, vale muito a pena ler capítulo 4, tá? Então, a gente vai começar com um hino que do... Oi? Então, ele analisou o Papa o hino do São Paulo, que ele mandou para os primeiros coríntios, e esse hino, eles chamam hino da caridade, mas ele é um hino que que os pais, filhos podem caminhar junto, e eles têm muitos pontos e que eles são assim, pontos para um amor verdadeiro. Então, a gente vai começar, então, falando sobre o amor. Então, o hino à caridade. Então, segundo o evangelista Paulo, 1 Coríntios 13, o amor é paciente. O amor é prestável. Não é invejoso. Não é arrogante nem orgulhoso. Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. Não se irrita. Nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça. Mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Então, a partir de agora, a gente vai falar item por item, tá? Então, isso, o Papa Francisco, na encíclica dele, colocou isso. Então, começamos com o amor é paciente. Então, a gente vai lá no Antigo Testamento, que tem duas menções sobre que a ira de Deus é lenta. Então, é no Êxodo 34:6 e no Números 14:18. Então, que a gente seja que nem Deus, né? Que seja lento na ira. Então, não devemos nos deixar levar por impulsos e devemos evitar de agredir os outros. Não significa que devemos permitir que as pessoas nos maltratem ou nos usem como objetos. Tem a ver com que, se nos colocarmos como objetos no centro do universo, tudo nos impacienta, tudo nos irrita. Então, toda espécie de azedume, raiva, ira, gritaria, injúria, desapareça de vós, juntamente com toda maldade. Isso está em Efésios 4:31. E também, essa mesma exortação de Efésios, o padre fez no Meditar-se em agosto de 2018, que ele estava falando de amor. Ele falou, é preciso reconhecer o valor dos outros, e ainda que nos molestem, ou não sejam tudo aquilo que esperamos deles, eles são valiosos. O amor é prestável. Isso é uma atitude de serviço. Essa frase se relaciona com a anterior que a Dalva leu, a paciência. E a paciência não é passiva. Ela tem que refletir em serviço, uma reação dinâmica e criativa aos outros. O amor não pode ser só um sentimento. Nós, cristãos, devemos entender como é que é fazer o bem, permitindo-nos experimentar a felicidade de dar, a nobreza e grandeza de doar-se superabundantemente, sem calcular e nem reclamar pagamento, mas apenas pelo prazer de dar e servir. O amor, então, não é invejoso. Então, no amor não há espaço para sentir-se mal
porque o outro está bem. Então, a inveja é uma tristeza do bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade do outro, porque estamos concentrados exclusivamente em nós mesmos. Tem que se cumprir os 2 últimos mandamentos da lei de Deus. Não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro e tudo que é do teu próximo. Isso está em Êxodos 20, 17. O amor nos faz de nós mesmos, enquanto a inveja nos encerra no individualismo. Então, isso é muito importante. Quando a gente ama, quando dá amor, ele faz nos sair de nós mesmos. Temos de amar aos demais e olhá-los com os olhos de Deus. Aceitar no nosso interior que os outros podem desfrutar de bons momentos. Essa raiz do amor nos leva a rejeitar a injustiça de que alguns têm demais e outros não têm nada. Isto não é inveja, mas sim um desejo de igualdade. O amor não é arrogante nem orgulhoso. Aprender a amar significa não falar muito de si mesmo, mas, por estar centrado no outro, saber situar-se em cada lugar e cada momento, sem pretender ser o centro. O amor não é arrogante, não se engrandece diante do outro, pois isso o levaria a perder o sentido da realidade. Também não pode querer ser mais do que os outros. Jesus lembrava aos discípulos que, no mundo do poder, cada um procura dominar o outro, e acrescentava: não seja assim entre vós, como Mateus 20, 26. Isso é muito importante na família. Revestivos todos de humildade no trato uns com os outros, porque Deus opõe-se aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, conforme 1 Pedro 5,5. O padre Alexandre também usou essa mesma citação numa meditatio de julho de 2019. Para poder compreender, desculpar e servir os demais de coração, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. Nada faz de inconveniente. Ser amável é um requisito obrigatório. Ser amável é um requisito obrigatório, uma das exigências irrenunciáveis do amor. Um olhar amável gera vínculo, cultiva laços, cria novas redes de integração, constrói um tecido social firme. A cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo, que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, aprenda a ouvir, a falar, em certos momentos, a calar. Entrar diariamente na vida do outro, mesmo quando faz parte da nossa exigência, exige uma delicadeza, uma atitude tão invasiva que renova a íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. Não podemos destacar os erros alheios, não podemos fazer isso, mas ter um olhar amável para o outro. A pessoa que ama é capaz de dizer palavras que incentivam, fortalecem, consolam, estimulam, a exemplo de Jesus, que dizia às pessoas, lá em Mateus 9, filho, coragem, em Mateus 15, grande a tua fé,
em Mateus 14, não tenhais medo, em Marcos, levanta-te, em Lucas, vai em paz. Então, que a gente possa ter palavras amáveis como Jesus. Não são palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Na família, é preciso aprender essa linguagem. O amor não procura o seu próprio interesse. Como se fala muitas vezes, para amar os outros, é primeiro preciso amar-se a si mesmo. No entanto, no hino à caridade, é afirmado que o amor não procura o seu próprio interesse. Nesse mundo novo, o individualismo tem que ter um equilíbrio entre o amor a si mesmo e o amor aos outros. O próprio São Tomás de Aquino diz ser mais próprio da caridade querer amar mais do que querer ser amado. E dá como exemplo as mães, que são as que mais amam. Procuram mais amar aos seus filhos do que ser amadas. Por isso, o amor pode superar a justiça até o ponto de dar a vida pelo outro. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não há pior do que aquele que é avaro para si mesmo. Eclesiásticos 14, 5, 6. Não se irrita. É saudável indignar-se com injustiças, mas prejudicial é quando isso afetar as nossas atitudes para com os outros e quando nos coloquemos em assim, defensiva frente a eles, como se fosse um inimigo a evitar. No Meditasse, em agosto de 2018, nosso cérebro fundador já falava sobre evitar irritar-se, mas ser compassivo e perdoar. O Papa Francisco exorta: uma coisa é sentir uma forte agressividade, outra coisa é consenti-la. No término do dia é fundamental que façamos as pazes, que os casais façam as pazes. Às vezes só um olhar, um segurar a mão, um sorriso já é o suficiente para fazer as pazes. Bom, se temos que lutar contra o mal, vamos lá. Mas vamos sempre dizer não à violência interior. O amor não guarda ressentimento. Nós temos aqui a frase mais importante do hino, porque ela faz referência ao perdão. Um perdão baseado numa atitude positiva, que tenta compreender as fraquezas do outro e achar-lhe desculpas. Como Jesus quando diz: perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. No entanto, a nossa tendência é buscar cada vez mais culpa, imaginar cada vez mais maldade, supor sempre más intenções. E isso faz crescer o ressentimento e ele vai criando raízes. Dessa forma, qualquer erro do outro pode danificar o vínculo do amor e a estabilidade da própria família. Quando estivermos ofendidos, é possível e é especialmente desejável o perdão. Mas ninguém vai dizer que é fácil. Não é fácil. Isso exige de cada um de nós a experiência libertadora de nos comprometermos e perdoarmos a nós mesmos. Nós que já fomos perdoados por Deus, gratuitamente. Não foi pelos nossos méritos que Ele nos perdoou. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Imagina, a primeira frase, não se alegra com a injustiça, nos mostra que quando nos negativamente, quando nos envenena, quando nos alegramos com as injustiças cometidas contra os outros, mas isso nos faz com que a segunda, rejubila com a verdade, seja positiva. Nos diz que temos que viver com alegria
com o bem do outro, quando reconhecemos a sua dignidade, quando apreciamos as suas capacidades, as suas obras, ou quando o vemos levar bem a vida. E assim damos glórias a Deus, porque Deus ama quem dá com alegria, porque está em 2 Coríntios, porque a felicidade está mais em dar do que de receber, em Atos 20, 35. As próximas 4 frases vão iniciar com tudo. Então, o amor tudo desculpa. A desculpa é diferente de perdão. Aqui, o provável significado dado por São Paulo é mais de guardar silêncio. Nós temos que conter a nossa língua. Nós temos que limitar o juízo que nós fazemos. Conter a tendência a ser implacável com o outro. Não condeneis e não sereis condenados. Lucas 6:37. A palavra de Deus nos pede, em Tiago 4:11, não faleis mal uns dos outros, irmãos. O amor nos leva a cuidar a imagem do outro e com uma delicadeza tal que pode até mesmo preservar essa imagem dos inimigos. Então, nós nunca devemos esquecer as exigências do amor e tampouco da família. Não podemos esquecer que todos nós somos uma combinação complexa de luzes e sombras dentro de nós mesmos. O outro não é apenas aquilo que me incomoda, é muito mais do que isso. O amor convive com a imperfeição, desculpa e sabe guardar silêncio perante os limites do ser amado. Tudo crê. Aqui não está se falando de fé, mas sim de confiança. E é precisamente a confiança que torna possível uma relação com liberdade. O amor confia, deixa em liberdade, renuncia ao controle, a possuir, a dominar. E isso torna possível a sinceridade e a transparência. Porque uma pessoa, quando sabe que confiam nela, se mostra como ela é, sem dissimulação. A família, onde reina a confiança sólida e carinhosa, permite o florescimento da verdadeira identidade dos seus membros. O amor tudo espera. Em sintonia com a frase anterior, mostra a esperança de quem sabe que o outro pode mudar, pode amadurecer, que pode desenvolver as suas potencialidades. Mas nem tudo vai mudar nessa vida. E isso necessita a aceitação de que nem tudo vai ser como eu quero. Se uma pessoa está em erro, eu tenho que ter esperança de que pode mudar. E essa frase, ela não se limita à vida terrena, ela vai além. O amor está presente e nos mostra aqui a esperança no seu sentido pleno, sobrenatural, porque inclui a certeza de uma vida para além da morte. Aquela pessoa, com todas as suas fraquezas, é chamada à plenitude do céu. Tudo suporta. Suporta com espírito positivo todas as contrariedades, se mantém firme num ambiente hostil. É uma resistência dinâmica e constante, capaz de superar qualquer desafio, manifestar uma opção para o bem, que nada pode derrubar. Ódio por ódio, só se alimenta a si mesmo. Não se deve faltar valentia e coragem para romper essa cadeia. Por isso, na vida familiar, é preciso cultivar a força do amor, que permite lutar contra o mal que a ameaça, não se deixando dominar
pelo rancor e desprezo das pessoas, o desejo de se lamentar ou vingar de alguma coisa. Aqui, né, no final dessa parte, tem um texto que foi escrito por Martin Luther King. A pessoa que mais te odeia tem algo de bom nela. A nação que mais odeia tem algo de bom nela. Mesmo a raça que mais odeia tem algo de bom nela. E, quando chegas ao ponto de fixar o rosto de cada ser humano e, bem no fundo dele, vês o que a religião chama de a imagem de Deus, começas, não obstante tudo, a amá-lo. Não importa o que faça, lá tu vês a imagem de Deus. Há um elemento de bondade que nunca poderás livrar-te, do qual nunca poderás livrar-te. Outra forma de amares o teu inimigo é esta. Quando surge a oportunidade de derrotares o teu inimigo, aquele é o momento em que tu deves decidir não o fazer. Quando tu te elevas ao nível do amor, da sua grande beleza e poder, a única coisa que procuras derrotar são os sistemas malignos. Aquelas pessoas que caíram na armadilha desse sistema, tu as ama, mas procura derrotar o sistema. Ódio por ódio só intensifica a existência do ódio e do mal no universo. Se eu te bato e tu me bates, e eu te devolvo a pancada e tu me devolves a pancada, e assim por diante, obviamente nós continuamos até o infinito. Simplesmente nunca termina. Em algum ponto, alguém deve ter um pouco de bom senso. E essa é a pessoa forte. A pessoa forte é aquela que pode quebrar a cadeia do ódio, a cadeia do mal. Alguém deve ter bastante fé e moralidade para quebrar e injetar dentro da própria estrutura do universo o elemento forte e poderoso do amor. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a caridade conjugal. Bom, o Cântico de São Paulo, então, que acabamos de repassar, e nos permite avançar para a caridade conjugal. Este é o amor que une os casais, o amor santificado, enriquecido, iluminado pela graça do sacramento do matrimônio. É uma união afetiva, espiritual e voluntária, mas que reúne em si a ternura da amizade e a paixão erótica, embora seja capaz de subsistir, mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem. O Papa Pio XI ensinava que esse amor permeia todos os deveres da vida conjugal e detém como que o primado da nobreza. Com efeito, esse amor é tão forte, derramado pelo Espírito Santo, ele se torna reflexo da aliança indestrutível entre Cristo e a humanidade, que culminou com a entrega até o fim na cruz. O Espírito que o Senhor infunde dá um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem como Cristo nos amou. O amor conjugal atinge, assim, aquela plenitude para a qual está interiormente ordenada, a caridade conjugal. O matrimônio inclui as características próprias da paixão, orientada por uma união cada vez mais firme e intensa. Não foi instituído só em ordem de procriação, mas firme e intensa, o amor mútuo. Ai, perdão. Desculpa. Perdão. O matrimônio é um sinal precioso, porque quando um homem e uma mulher celebram
no matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles. Imprime neles as suas características e o caráter indelével do amor. O matrimônio é o ícone do amor. Isso é uma coisa que muito forte, assim, do Papa Francisco, que o matrimônio é o ícone do amor. Do amor de Deus por nós. Com efeito, também, Deus é comunhão de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vivem desde sempre e para sempre em unidade perfeita. E é precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio, dos 2 esposos. Deus faz uma só existência. Isso tem consequências muito concretas na vida do dia a dia, porque, em virtude do sacramento, os esposos são investidos numa autêntica missão para que possam tornar visível, a partir da realidade simples e ordinária, o amor com que Cristo ama a sua igreja, continuando a dar a vida por ela. A vida toda, tudo em comum. Depois do amor que nos une a Deus, o amor conjugal é a amizade maior. É a busca do bem do outro, a reciprocidade, a intimidade, a ternura, a estabilidade e uma semelhança que se vai construindo com a vida partilhada. O matrimônio acrescenta a tudo isso uma exclusividade indissolúvel, expressa no projeto estável de partilhar e construir juntos toda a existência. A união, que se cristaliza na promessa matrimonial para sempre, é mais do que uma formalidade social ou uma tradição. É uma aliança diante de Deus que exige fidelidade. O matrimônio tem um alto nível de compromisso, como um desafio que exige lutar, renascer, reinventar-se e começar tudo sempre de novo até a morte. Bom, agora sim. O matrimônio, então, inclui as características próprias da paixão, orientado por uma união cada vez mais firme e intensa. Não foi instituído só em ordem de procriação. Então, o matrimônio não é somente para procriação, mas para que o amor mútuo se exprima convenientemente, aumente e chegue à maturidade, adquirindo um caráter totalizante. Não desliga. Só se verifica na união conjugal, exclusiva, fiel, aberta à geração. No nosso Diretório 73, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a ela, os cônjuges deem-se um ao outro, amem-se com perpétua fidelidade. No matrimônio, convém cuidar a alegria do amor, que se pode viver mesmo no meio do sofrimento. Implica aceitar que o matrimônio é uma combinação necessária de alegrias e fadigas, de tensões e repousos, de sofrimentos e libertações, de satisfações e buscas, de aborrecimentos e prazeres, sempre no caminho da amizade que impele os esposos a cuidarem um do outro. Prestam-se recíproca ajuda e serviço. Um cuida do outro. O amor pelo outro implica o gosto de contemplar e apreciar o que é belo e sagrado do seu ser pessoal, que existe para além das minhas necessidades. Isto permite-me procurar o seu bem, ainda que esteja doente, velho ou privado de atrativos sensíveis. Por outro lado, a alegria renova-se no sofrimento.
Como dizia Santo Agostinho, quanto mais grave for o perigo no combate, tanto maior é o gozo no triunfo. Depois de sofrer e lutar unidos, os cônjuges podem experimentar que tudo valeu a pena, porque conseguiram algo de bom, aprenderam alguma coisa juntos, ou podem apreciar melhor o que têm. Poucas alegrias humanas são tão profundas e festivas como quando duas pessoas que se amam, conquistaram conjuntamente algo que lhes custou um grande esforço compartilhado. Quando o amor assume a modalidade da instituição matrimonial, ele encontra um meio de canalizar a sua estabilidade e o seu crescimento real e concreto. É muito mais do que um consentimento externo ou uma forma de contrato matrimonial. Essa decisão mostra a seriedade da identificação com o outro, indica uma superação daquele individualismo adolescente e expressa uma decisão firme de se pertencerem um ao outro. Isso é o matrimônio. A opção do matrimônio expressa uma decisão real e efetiva de transformar dois caminhos num só. Aconteça o que acontecer e contra todo e qualquer desafio. Pela seriedade de que se reveste este compromisso, não pode ser uma decisão precipitada, mas, pela mesma razão também, não pode ser adiado indefinidamente. O amor concretizado em matrimônio é o sim que se dá sem reservas, nem restrições, o que significa dizer ao outro que poderá sempre confiar, que não será abandonado se perder atrativos, ou se tiver dificuldades, ou se apresentarem novas possibilidades de prazer ou de interesses egoístas. Os gestos que exprimem esse amor, eles devem ser constantemente cultivados. Não se deve ter mesquinhez nesses gestos. Não se deve economizar nesses gestos. Eles devem ser cheios de palavras generosas. O nosso servo fundador, numa meditácio de maio de 2018, ele também nos instiga a sermos amáveis, agradáveis, suaves, amenos, quando tratamos com os nossos irmãos e, por consequência, no matrimônio. Que nós devemos usar sempre essas 3 palavras especiais: com licença, obrigado, desculpa. Esse cuidado no tratar é fundamental para que o amor mútuo cresça. O diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. Requer longa e diligente aprendizagem. O modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhido, tempo que se permite escutar, com paciência e atenção o que o outro precisava comunicar. Às vezes ele só precisa do seu silêncio, às vezes não precisa falar nada. Isso requer um silêncio interior,
que são fatores que podem condicionar a comunicação. Quando se pode amar alguém, ou quando nos sentimos amados por essa pessoa, nós conseguimos entender melhor o que ela quer exprimir e fazer-nos compreender por ela. É preciso que nós superemos a nossa fragilidade que nos leva a temer o outro como se ele fosse um concorrente, como se ele fosse um competidor. É muito importante eu fundar a minha segurança em opções profundas, em convicções e valores, e não no desejo de ganhar uma discussão. Para que haja um diálogo profícuo, é preciso ter algo para dizer. Não pode ser vazio. E para ter algo para dizer, eu preciso ter uma riqueza interior que vai ser alimentada com a leitura, com a reflexão pessoal, com a oração e com a mente aberta à sociedade. Caso contrário, a nossa conversa vai se tornar aborrecida e inconsistente, se não tiver nada disso. A sexualidade não é um recurso para compensar ou entreter, mas trata-se de uma linguagem interpessoal onde o outro é tomado a sério, com o seu valor sagrado e inviolável. O próprio Deus criou a sexualidade. Então, ele que deu esse presente maravilhoso para suas criaturas. Não podemos entender a dimensão erótica do amor como um mal permitido ou como um peso tolerável para o bem da família, mas como um dom de Deus que embeleza o encontro dos esposos. A sexualidade, nós não podemos ignorar as constantes formas de domínio, a prepotência, o abuso, as perversões e a violência sexual que resultam de uma distorção do significado da sexualidade e que vão sepultar a dignidade do outro. Nunca é demais lembrar que mesmo no matrimônio, a sexualidade pode se tornar uma fonte de sofrimento e manipulação. E assim um ato conjugal imposto ao próprio cônjuge, sem que se leve em consideração as suas condições e os seus desejos legítimos, não é um verdadeiro ato de amor. O erotismo saudável, a sexualidade saudável, ela combina instantes de prazer, uma entrega generosa, uma espera paciente, e não se limita apenas a dar, mas também a receber. Isso são coisas muito importantes para a gente lembrar. O nosso querido São João Paulo II diz que os textos bíblicos não oferecem motivo para sustentar nem a inferioridade do matrimônio, nem a superioridade da virgindade ou do celibato, que eles são complementares. A virgindade tem um valor simbólico do amor que não necessita de possuir o outro, refletindo assim a liberdade, a sua liberdade no reino de Deus. Por sua vez, o amor dos esposos apresenta outros valores simbólicos e é reflexo peculiar da Trindade, porque a Trindade é unida, é a unidade plena na qual existe também a distinção. A família é um sinal cristológico porque mostra a proximidade de Deus, que compartilha a vida do ser humano, unindo-se-lhe na encarnação, na cruz e na ressurreição. A virgindade e o matrimônio são e devem ser modalidades diferentes de amar, porque o homem não pode viver sem amor.
a transformação do amor. O alongamento da nossa vida, ele provocou algo que não era comum em outros tempos. Agora, a relação entre duas pessoas, a relação íntima e o mútuo pertencimento devem ser mantidos por 4, 5, 6 décadas, às vezes até mais. E isso gera aquela necessidade de renovar repetidas vezes aquela recíproca escolha. Talvez já não haja paixão, talvez já não tenha mais desejo sexual, mas o prazer de pertencer, de saber que não se está só, de ter um cúmplice, de tudo partilhar, ter um companheiro no caminho da vida, com quem nós podemos enfrentar as dificuldades e gozar daquelas coisas bonitas. Não é possível prometer que nós vamos ter os mesmos sentimentos durante a vida toda. Mas nós podemos ter um projeto de vida comum e estável. Nós vamos comprometer-nos a amar-nos e a viver unidos até que a morte nos separe. E viver sempre uma rica intimidade. O amor que nós nos prometemos supera toda emoção, o sentimento ou o estado de ânimo. É um querer-se bem mais profundo, uma decisão do coração que envolve toda a existência. Isso é um caminho de se construir dia após dia. Então, finalizando, né? Entretanto, nada disso é possível se não se invoca o Espírito Santo, se não se clama todos os dias pedindo a sua graça, se não se procura a sua força sobrenatural, se não lhe fazemos presente o desejo de que derrame o seu fogo sobre o nosso amor para nos fortalecer, orientar e transformar em cada nova situação da nossa vida. É isso, gente.